Olha, em pleno dia de jogo da seleção, bomba atômica em Brasília. Hoje de manhã saiu a notícia de que Rosa Weber, ministra do STF, pautou o julgamento do orçamento secreto, ou do chamado Bolsolão. Orçamento secreto, que é o nome que a grande mídia deu para parecer que não é nem crime, é um tipo de emenda chamada emenda RP9, ou emenda do relator, outro nome que a mídia deu para parecer que não é crime. Foi criado pelo governo Bolsonaro para pagar propina a deputados e senadores. Esse orçamento está hoje nas mãos, por decisão do governo Bolsonaro, obviamente, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil. Então, eles controlam o orçamento secreto hoje e eles têm bilhões e bilhões e bilhões todos os anos para pagar propina a deputados e senadores. Só nesse ano, o orçamento secreto estima-se que é entre 18 e 19 bilhões de reais. É muita grana mesmo. E por que é uma bomba atômica o julgamento? Porque o orçamento secreto é inconstitucional e, obviamente, o STF vai acabar com a palhaçada ou limitar de maneira que tire quase todos os poderes do Arthur Lira. E essa bomba atômica vem justo quando Lula chega a Brasília. Será que teve articulação do Lula aí? Lembre-se o que eu falei aqui outro dia. A maior articulação que o Lula faz é de bastidores, não é a articulação que todo mundo vê. O que todo mundo viu o Lula fazendo nos últimos dias? Ele conseguiu assinaturas em menos de 24 horas para a PEC de transição, que vai manter o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família novamente, vai manter outros auxílios, o Farmácia Popular e várias coisas. Ele também conseguiu assinaturas para essa PEC no Senado, ou seja, vai tramitar já muito rapidamente. E ele teve um encontro a sós, apenas os dois, hein? Sem ninguém mais, Lula e Arthur Lira. Nesse encontro, entre outras coisas, o que ficou sabendo é que o Lula e o Arthur Lira conversaram o seguinte: quem vai ser o interlocutor do governo Lula é o próprio Lula. O Lula não tem, como tinha o Bolsonaro falava, eu tenho o meu super-ministro Paulo Guedes, o super-ministro Sérgio Moro, super-ministro tal, não sei quem. Não, no caso do Lula, o super-ministro do Lula é o Lula. Quem negocia pelo governo Lula é o Lula. Tem a equipe dele que faz parte da negociação, que executa os planos, mas quem é o cérebro do governo é o próprio Lula, que é excelente. Votamos no Lula, né? Votamos no Lula. Então, isso foi acertado. Aí, logo depois dessa reunião, em que foi fechado que o PT não vai criar caos para a reeleição do Arthur Lira, e já eu te explico o motivo disso, chega uma bomba atômica que cai no colo do Arthur Lira e que vai respingar, mas com muita força no Bolsonaro, que é a decisão da Rosa Weber de pautar o orçamento secreto. Por quê? O orçamento secreto é o que o Arthur Lira está usando para comprar votos. E o Arthur Lira está prometendo nos últimos meses, e desde que ele é presidente da Câmara, que vai rolar muito orçamento secreto e que rolaria muito Bolsolão, independentemente se o Bolsonaro ganhasse a eleição ou não. Que ele ia usar exatamente o poder de fogo que ele tem agora, com esse orçamento para pagar muita propina, para enquadrar quem quer que seja o presidente eleito. Ok. Quando chega uma decisão do STF, a decisão é de pautar, quer dizer, vamos votar, que tira o orçamento secreto, o poder de fogo do Arthur Lira diminui, mas diminui muito. Hoje a correlação de forças no Congresso é a seguinte: o Arthur Lira tem muita força, o Arthur Lira tem aí, ele já pagou, no ano passado foram 16 bilhões de Bolsonaro, então ele já pagou 16 bilhões a deputados e senadores, que são alguns muito gratos a ele, mas lembre-se que em Brasília isso de ser grato não significa nada. Tá, mas ele já pagou, e ele tem acordos também para esse ano, muito já foi pago e falta pagar parte. Ok, 19 bilhões. Para o ano que vem, eles destinaram mais 19 bilhões para o Bolsolão, tá no orçamento aprovado pelo governo Bolsonaro, viu? 19 bilhões para Bolsolão e zero para farmácia popular. Zero para merenda das crianças, zero para livros didáticos, sabia? Crianças que estarão na escola não têm livro, não tem dinheiro para comprar livro no Brasil. Então as crianças, a partir do ano que vem, se o Lula não conseguir articular, não conseguir obviamente a PEC da transição, se não fosse essa PEC, não teria livro para as crianças do ano que vem. Esse é o nível aí do governo Bolsonaro. Aí, o que acontece? O Bolsonaro já está acertado, porém, se o STF cancela isso, são mais 19 bilhões que entram no orçamento do governo Lula e 19 bilhões que saem da mão do Arthur Lira. Pior, o Arthur Lira vai descumprir uma promessa, ele garantiu para todo mundo que a mamata ia continuar, custe o que custar. E aí não continua? Aí tem um problema, a correlação de forças muda. Hoje o Arthur Lira tem muita força e o Lula tem zero. O Lula tem zero de força. Fala, não, mas Thiago Lula tem 60 milhões de votos. Não conta mais nada.
é o seguinte, ganhou a eleição, ok, assume, ok, depois disso os votos que ele teve não contam nada, os 57 milhões de votos da Dilma não valeram nada na hora de darem um golpe nela. Aí entra o quê? A jogada do STF, pá! Com essa decisão, o STF anulando o orçamento secreto ou limitando parte dele, o que acontece? O Lira vai ter pouca força, pouquinha, vai diminuir muito. E o Lula vai ter muito mais força. Então a negociação vai mudar de lado. Na negociação vai ser o Lula tendo poder de barganha contra o Arthur Lira. E olha que o Lula negocia bem sem ter poder nenhum de barganha. Ele com poder de barganha é que ferrou para os adversários do Lula, que eles vão aceitar todas as negociações do Lula. Então é uma coisa incrível, que eu já vi muitos políticos falando isso. Quando você vai negociar qualquer coisa com o Lula, conversar com o Lula, é o seguinte, o Lula consegue tudo o que ele quer, e no fim você ainda sai falando, pô, que cara legal, meu, que ótimo que eu sou amigo do Lula, que legal esse Lula. E ele consegue tudo o que ele quer. Tinha deputado do PT que falava, nossa, às vezes a gente ia lá irritado com o Lula com alguma decisão. Tem decisões do governo que irritam os deputados e coisa pouca, e coisa que não sai na mídia. Então a gente ia lá falar diretamente com o Lula, tal, quando ele era presidente. Entrava todo mundo bravo na sala. Chegava no final, ninguém conseguiu o que queria. E saia todo mundo falando, não, o Lula é demais, nossa, como o Lula é gente boa. E não dava nada do que a gente queria. Já outros governos não. Outros governos entregam tudo para os deputados não gostam do governo e vão ser duros em toda a negociação. Pois bem, isso é coisa do articulador, né? Que é o Lula. Ok, agora, vem a coisa. O que foi acertado foi que o PT não vai causar barreiras para a reeleição do Arthur Lira. O que quer dizer? Vamos lembrar a história recente do Brasil, porque entramos nessa desgraça toda da qual só estamos saindo agora, pouco a pouco, né? Porque ainda está o Bolsonaro na presidência. Não saímos ainda da desgraça. Toda a desgraça começou em 2015. Eu lembro, o Thiago não tinha ainda, infelizmente, o canal no YouTube, porque senão teria vídeo meu aqui, eu mostraria o vídeo de eu falando isso, mas eu, Thiago, nos grupos de WhatsApp que tinham assessores de deputados do PT, eu já falava, eu já apontava o erro antes de acontecer. Qual era o erro? Ia ter, como tem no começo de toda a legislatura e no meio, eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Não se sabia quem podia ganhar, mas o Eduardo Cunha, ele acabou ganhando. O Eduardo Cunha, ele conseguia angariar muitos votos do baixo clero da Câmara dos Deputados. Baixo clero eram deputados como o Bolsonaro, que eles estão num esqueminha de corrupção aqui, outro ali, mas não são deputados que decidem nada. Não são presidentes de comissão, não são deputados extremamente famosos que aparecem na mídia, dando entrevista para Globo no Jornal Nacional. Quando o Jornal Nacional queria escutar alguém para falar mal da Dilma, não escolhia nenhum desses deputados, escolhia sempre os líderes dos partidos. Baixo clero são esses, que ficam ali sempre na moita, na espreita no Congresso Nacional. O Eduardo Cunha conseguiu o voto desse pessoal. O PT não tinha chance nenhuma com o Congresso que foi eleito em 2014 de ganhar a eleição em 2015 para a Câmara dos Deputados. O que faz algumas lideranças do PT e a desgraça que estamos hoje foi plantada ali? Eles decidem, não, a gente vai entrar com candidatura própria, porque a gente não quer o Eduardo Cunha. Vamos nós com candidatura própria contra esse Eduardo Cunha aí. Uma candidatura que estava fadada ao fracasso. Só gente de dentro do PT muito iludida, ou gente que foi enganada pelos, então, deputados, que acreditou que o PT podia ganhar aquela eleição. O que aconteceu? O PT perdeu, mas fez muita força, inclusive de articulação do governo federal, que era o governo do PT, era o governo Dilma, para tentar ganhar do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha chegou mas com sangue nos olhos contra a Dilma, e ele chegou com muito poder de barganha, mais ou menos o poder de barganha que o Arthur Lira tem contra o Lula, contra o Lira, que o Arthur Lira tem contra o Lula, o Eduardo Cunha tinha contra a Dilma. Tinha menos até, viu? O Arthur Lira tem muito mais poder de barganha hoje, pelo menos tinha até a decisão da Rosa Weber, viu? Mudou agora. Mas tinha muito mais poder de barganha quando conversou com o Lula essa semana do que tinha o Eduardo Cunha contra a Dilma. Então, você imagina, o Eduardo Cunha chegou com sangue nos olhos e falou, ó, agora estaremos todos aqui juntos, só que eu vou mandar muito mais do que mandaria, porque estava com sangue nos olhos. Aí esse mesmo pessoal do PT, que foi contra o Eduardo Cunha, que é uma coisa que o próprio Lula já falou, presidente da República, o governo eleito, não se mete em eleição para a Câmara dos Deputados. Ganha quem ganhar, você vai lá e fala com a pessoa, mas tem que manter uma relação de amizade, uma relação de mais ou menos proximidade. Você não pode ser rival do presidente da Câmara. Por quê?
Deu no que deu. O Eduardo Cunha tentou enquadrar o governo Dilma, mas o pessoal do PT falou assim, não aceitamos. Deu o golpe. O Eduardo Cunha começou a pautar as chamadas pautas bomba, que eram decisões que, se você tentar explicar para a maioria da população, vai num ponto de ônibus sem explicar para alguém, a pessoa não vai entender nada, que são decisões muito técnicas da área econômica e que vão causando crise pouco a pouco. Vão aumentando a inflação artificialmente, vão causando uma crise, vão estagnando o dinheiro. Parece que alguém torce assim o dinheiro público e para de sair para a população começa a ficar pobre cada vez mais. E aí foi criando uma crise econômica. Para piorar, estávamos saindo de uma crise econômica mundial e essas pautas bombas tinham poder de bomba atômica mesmo, que o Brasil não conseguia se segurar depois de uma crise econômica. O que acontece? A gente já sabe, criou essa crise artificial, que a economia, mesmo assim com aquela crise, estava 10 vezes melhor do que hoje. Aquilo fez uma insatisfação do povo, com toda a grande mídia, a Lava Jato, e aí com o próprio Eduardo Cunha, deram um golpe na Dilma. O Lula não é tonto. O Lula jamais cometeria esse erro. O Lula ia cortar qualquer deputadinho que chegasse, não, a gente tem que ter candidatura própria. O Lula ia falar, você tá maluco? Você é louco? Tem chance de ganhar? Não, então cala a boca. Você só vai criar inimizade e fazer os outros quererem derrubar o seu governo. É isso que acontece. Então o Lula foi lá, hoje não tem chance nenhuma do PT ganhar a presença da Câmara dos Deputados, ou de alguém de esquerda. O Lula falou, não crio barreiras, vocês aí no Congresso que se virem. O meu governo não vai criar barreiras caso os deputados queiram te eleger, Arthur Lira. Bom para você. Se não quiserem por algum motivo, não vai ser porque eu tô criando aqui barreiras, viu? Então tá nas suas mãos aí, o Arthur Lira. Ok, o Arthur Lira saiu feliz. O Arthur Lira falou, PEC da transição vai andar. PEC da transição começou a andar rapidamente e vai ser aprovada, não há dúvidas de que vai ser aprovada aí nos próximos dias. Aí chega a Rosa Weber. Rosa Weber chega e fala, ô Arthur Lira, sabe o orçamento secreto que você tá prometendo aí pra todo mundo? Então, não vai rolar. Não vai mais ter orçamento secreto a partir do ano que vem. Ela pautou, não quer dizer que o STF vá barrar completamente o orçamento secreto, mas ela pautar quer dizer o seguinte, o julgamento vai ser ainda esse ano. Então, ou vai ser na semana que vem, ou na próxima, que é a última semana do STF antes do recesso de fim de ano. E aí tem um julgamento do orçamento secreto e, olha, todos os placares assim, tem analistas da mídia que conversam com os ministros, tudo mais, informalmente, né? O ministro não pode dar o nome e falar eu, ministro tal, vou votar a favor ou contra tal coisa. Não pode. Mas todos os placares assim de analistas, de jornalistas que têm contatos no STF dizem tem uma chance enorme agora de ser um 11-0 contra o orçamento secreto. Se o Bolsonaro ainda fosse presidente, ia ser um 9-2. Sem o Bolsonaro na presidência, tem chance de ser até 11-0. Nenhum ministro falou, sou a favor. Nenhum. Todos falaram, isso é inconstitucional, pelo menos para barrar 90% daquilo. Então, a correlação de forças vai mudar. Não pense que o Lula vai ligar para o Arthur Lira hoje e falar, Arthur Lira, mudou o jogo? Não, porque o Lula é um excelente articulador. Ele negociou sem ter poder de barganha, e ele conseguiu o que ele queria, que era a PEC de transição. Agora que ele vai ter mais poder de barganha, ele não vai jogar na cara, ele não vai ligar e falar, mudou a negociação. Não, ele vai cumprir a parte dele do acordo. Arthur Lira, falei que eu não ia fazer nada para te atrapalhar aí. A ver o que vai acontecer na eleição para a Câmara dos Deputados em fevereiro, sendo que vai ter muito deputado irritado, porque o Arthur Lira falou que ia manter isso, custe o que custar. Não esperava que o STF ia barrar isso. Você pode falar, Thiago, tá, mas os deputados vão entender o Arthur Lira que a culpa não é dele, a culpa, né, é do STF que acabou com a mamata. Você acha? O deputado quer dinheiro no bolso. Tem orçamento secreto para eu poder enviar dinheiro para onde eu bem entender, ninguém nem sabe que fui eu, esse dinheiro some e vai parar no meu bolso, como tinha deputado com caixas com mais de 10 milhões de reais. Estamos falando aí de 19 bilhões. É muita grana. É muita grana. Você pensar num esquema de 100 milhões. 100 milhões é grana pra caramba. Ainda dá... Isso aqui não dá 1% dos 19 bilhões. 190 milhões seria 1%. Então, olha o tamanho da grana. Pois bem, esses deputados não querem saber. Então, na hora da eleição, isso já não vai mais contar. Esse é o problemão aí que está o Arthur Lira. E sem orçamento secreto, a partir do ano que vem, a correlação de forças muda. Teremos o Lula com muita força e o Arthur Lira, ou quem quer que seja o presidente da Câmara, com muito menos força. E uma outra coisa, o que Lula e Arthur Lira conversaram era o seguinte, que o governo vai ter estabilidade. O Arthur Lira saiu do encontro dizendo,
se eu continuar na presença da Câmara dos Deputados, eu vou fazer o que era impossível de fazer com o Bolsonaro, que é ter estabilidade. A gente só anda reto aqui. Eu não pendo para lá nem para cá. É andar reto para frente, não vou criar problema. Se tiver tudo ok entre eu e o governante, não tem problema nem para o governo, nem para a STF, nem para ninguém. Diferente do que vimos ali em 2015 com o Eduardo Cunha e Dilma se batendo, do que vimos em 2019, infelizmente era um covarde do Rodrigo Maia se batendo com o Bolsonaro, infelizmente um covardão Rodrigo Maia. Se fosse um pouquinho menos covarde, a desgraça que a gente está hoje seria menor. Se eu fizer um vídeo aqui sobre os erros políticos do Rodrigo Maia, que o levaram aí a ser um cara praticamente irrelevante ou irrelevante hoje, ia ser um vídeo de 2-3 horas, que é um atrás do outro, mas nossa senhora. Pois bem, a boa notícia é essa. Então, excelente notícia hoje, bomba atômica da Rosa Weber vai respingar no Bolsonaro, viu? Vai respingar no Bolsonaro e o Bolsonaro já agiu com o fígado. O Bolsonaro bloqueou o orçamento secreto para o final do ano. Então o orçamento secreto está para acabar. Tem 8 bilhões para serem pagos e o Bolsonaro bloqueou esses 8 milhões. Né? No próximo vídeo eu te conto o que vai acontecer, que tá feia a coisa, viu? Falou!